A gente tá agora aqui. Já estamos ao vivo? Do trono! Ó, Marcela e hein? Claudinha aqui, firme e forte. Eu tô aparecendo, desaparecendo, aparecendo, desaparecendo, aparecendo, desaparecendo. Simbora, hoje é o dia 12, então nós Como é que vamos... você sabe que é o dia 12 mesmo, Marcelo? Porque eu olhei aqui no meu relógio, que hoje é dia 12. Foi por isso? É, agora o capítulo 12, eu nem esperou eu falar que é o capítulo 12. Capítulo 12 no dia 12, é o 12º dia de Jó. Reflexões em Jó, simbora, vamos junto até depois do fim. E olha só, isso aqui tá me incomodando, vou mexer um cadinho nisso aqui. Pode mexer, descer um pouquinho assim, né? Só que não é aí, é nessa parte da frente aí. Aqui, É, é porque aí eu você não desce sou um pouquinho. acostumado com essas tecnologias Aí, não. vai. Se quiser descer Tá bem mais, gelada, pode se não descer tiver mais. tu vai devolver, tá bom? Essa bem pra mim, gelada? Mostra aí quem é que ele tá explorando, Débora. Mostra Ótima. aí. Mostra aí quem é que ele tá explorando. Vem aqui na câmera pra todo mundo ver quem ele tá explorando. Viu? Essa menina de batom vermelho. Senhor, quem deixou esse batom? Quem deixou esse batom? A gente tá nem aí, né? A gente quer falar sobre a palavra de Deus, não importa se vai ficar certinho, bonitinho, tem que ser formal ou não. A gente tem família, a gente tem sobrinho, a gente bebe água, a gente se diverte, a gente fala sobre Deus se divertindo. Jesus também se divertia, também ria, também brincava. Eu tô tentando aí, tô conversando com... Não falei com você antes não, mas vou falar agora. Tô programando aí um novo sócio pra gente, pra fazer uma brincadeira aí no Café com Reflexões. Falar, sabe o quê? O quê? Ciências do alto. Que interessante. Muito legal, não é? Tem que dar umas aulas pra gente. Também acho. Aí, fazer um trabalho bem bacana aí, fazer uma parte aí no Café E com aqui Reflexões. Ciências do quem alto. sabe faz ao vivo, né? Olha só, eu tô aqui entrando no meu Instagram, porque a gente está transmitindo hoje somente pelo Instagram da Claudinha. Por quê? Porque não precisa botar nos dois, mais tarde eu baixo e jogo no meu, né? Então não precisa ficar aqui, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a arte de hoje. Meu Deus, eu tô sem água. Hoje é o 12, é? Hoje é o 12. Então eu vou fazer o seguinte, ó, a arte de hoje no 12, não é assim, é assim, é assim. Eu vou fazer assim, aí eu vou adicionar a arte de hoje do 12, cadê o 12? 12, e vou chamar a galera, falar assim, pessoal, é o seguinte, estamos eu e a Claudinha aqui hoje, tá vendo? Firme e forte, reflexões em Jó, ó, esse aqui é o 12º dia, ninguém pode reconstruir o que Deus derruba. E se ele prende, ninguém pode soltar. Quero te falar uma coisa, nós estamos aqui, já ao vivo, pelo Instagram da Cláudia, com Direto do Trono. Aparece lá. Até mais tarde. Grande beijo. Então, direto do trono, nós vamos começar com a leitura de Jó 12. É Jó 12 na cabeça, hein? Jó 12 na cabeça. Você é feia, menina. Você só é bonita porque Jesus está em tu. Bora lá. Que teu pai não escute isso que eu Jó falei se aqui defende agora. das acusações de seus amigos. Feio é o seu passado. Ela é linda. Então vamos lá. Fala que a Débora é feia. Tá, meu vamos, Deus, Cláudia. gente, Lê aí pra que gente isso? sentar a borracha aqui. Jó se nos defende aviões. das acusações de seus amigos. Então Jó responde: na verdade, vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Também eu tenho entendimento como vós, e não vos sou inferior. Quem não sabe coisas como esta? Eu sou irrisão para os meus amigos. Eu que invocava a Deus, e ele me respondia. O justo e o reto servem de irrisão no pensamento de quem está seguro, há desprezo para infortúnio, um empurrão para aquele cujos pés já vacilam. Para aí? Qual que você foi? Eu fui até o 6. Cadê minhas anotações? Eu li até o 5. Ah, então pode ser, tá ótimo. Olha Não só. quero não, meu amor, obrigado. O que acontece? Lá em Jó 12, né, ele fala o seguinte, ele está falando primeiro sobre a ignorância e a arrogância
de seus conselheiros, né? Então ele fala assim que... No 12? No 12:1. Ele está falando sobre a ignorância e a arrogância de seus conselheiros, né? Ele tá sendo crítico, ele está sendo irônico com eles, né? Então ele tá respondendo ao cara que fica no sofá, não é isso? Isso. Então tá bom. Tá Ele tá respondendo ao sofá. Então ele fala assim, ele declara que ele é reto, né? E outra coisa, ele tá falando ali, tem um estudo bíblico que fala o seguinte, que ali nesse momento ele tá falando que, porque Jofar tá falando sobre doutrina, assim como o outro amigo dele que eu esqueci o nome, tá falando sobre doutrina. Então ele sobre a lei, né? Isso. Tá falando sobre aquilo que nós falamos hoje de manhã, como que a palavra ela tá interligada, né? Olha só, em Êxodo a gente estava falando hoje sobre a importância dos princípios. Na verdade, nós vamos falar a importância dos princípios amanhã. Mas já começou a falar sobre o deserto da medo, certo? E sobre a importância dos princípios, da lei, das regras. E porque a vida ela é feita de regras para serem cumpridas para a gente alcançar o sucesso. Mas aí a gente precisa entender que essas regras, elas podem ser regras que vão nos levar até o sucesso, mas podem ser regras também que ultrapassam o limite da moralidade, como por exemplo a historinha da pessoa do peixe, sabe? Mãe, por que você toda vez que vai assar um peixe corta a cabeça e o rabo, né? E aí, você conhece essa história? Conheço, aí então, ele fala assim... porque a minha mãe cortava a cabeça e o rabo. E por que sua mãe cortava? Eu não sei, mas... Aí ela vai e pergunta pra mãe. A mãe fala assim, porque o forno era pequeno, não cabia o peixe inteiro, então cortava a cabeça e o rabo então, por isso. Exatamente, ultrapassa... ultrapassa... a vida inteira cortando a cabeça e o rabo sem nem saber por quê. Exatamente, então existem algumas regras, que é isso que está chamando a atenção aqui, que quando nós estamos debaixo, como o sábado, por exemplo, que Jesus Cristo falou, né? Que quando ultrapassa dos limites da moralidade, do entendimento verdadeiro de que tipo de benefício que isso traz para a raça humana, isso vai trazer... E também a hipocrisia, né? Exatamente. Jesus fala muito claro sobre a hipocrisia. Ele fala assim, vocês... Engraçado, vocês vão lá e tiram o cordeiro de dentro do buraco, né? Se ele cair num sábado, porque vocês veem que se ele morrer, se acontecer alguma coisa com eles, vocês vão perder financeiramente. Mas vocês acham um absurdo eu curar uma pessoa, um ser humano, no sábado. Então, assim, é hipocrisia, vocês estão sendo hipócritas, né? Então, do que me serve? Põe silencioso pra mim. Porque o que me serve? Você desce, tem um sonzinho, aí você aperta 2 vezes nele. Aí, então do que me serve uma lei? Do que me serve uma minha água, eu quero, pode deixar ela aqui. Uma história, entendeu? Se ela não vai me salvar verdadeiramente. Por exemplo, no caso de Jesus, se ele não curasse aquele homem não seria salvo, aquele homem não conheceria Cristo, não teria verdadeiramente o conhecimento da palavra, enfim. Então, mais vale ele trabalhar na vida daquele homem do que seguir alguma lei, alguma regra. Como, por exemplo, quando Naamã é curado e ele diz, olha, Senhor, me perdoa, mas eu vou ter que me prostrar diante daquele Deus, toda vez eu vou ter que entrar naquele tabernáculo, eu vou ter que ir lá, mas não me condene por isso, porque na verdade eu estou adorando ao Senhor, na verdade eu estou buscando ao Senhor, eu só não sei como me ver livre dessa situação, entendeu? Ou, enfim, tem vários exemplos, entendeu? De pessoas. Paulo pegou um lugar onde não tinha imagem nenhuma e se aproveitou daquela situação e para estrategicamente usou aquilo para falar sobre Deus, né? Pra sobre falar um Deus desconhecido. De Deus. Agora, tem muita gente que usa Deus para fazer suas bobagens. O que eu percebo aqui nesses primeiros 6 versículos de Jó, Cláudio, é o seguinte, do capítulo 12, é o seguinte, ele diz assim, então em resposta Jó disse, Jó está respondendo Zofar e aproveitando e respondendo os outros amigos dele também, que já falaram até agora. Sem dúvida vocês são a voz do povo, e quando morrerem não haverá mais sabedoria. Mas eu também entendo as coisas, eu não sou menos do que vocês. Quem são sabe isso que vocês disseram.
Quem não sabem isso que vocês disseram? Oi, Vê, seja bem-vindo, amor da minha vida, razão do meu viver. Você vê, Marcelo, aí claramente que ele está falando sobre doutrina e ele está falando assim, eu conheço essa mesma doutrina que vocês conhecem e todo mundo que vive aqui em Israel Exatamente. conhece essa mesma doutrina que vocês conhecem. Mas eu não estou falando de doutrina, não estou falando de mandamento, eu não estou falando nada disso, estou falando de sentimento. Exatamente, e o sentimento que ele diz, isso, e o sentimento que ele diz é o seguinte, eu sou motivo de riso para os meus amigos. Eu que sou honesto, que sou inocente, eu que orava a Deus e ele me respondia. Os que estão seguros desprezam os desgraçados e empurram o que estão para cair. Os bandidos Ele fala a mesma coisa que se você pesquisar lá em Gênesis 4, 23, 24 ou Daniel 11, 38, né? Que antes que trazem o seu Deus na mão como Lameque, né? Então ele está falando assim, aqueles que idolatram, aqueles que trazem seu Deus na mão, aqueles que trazem Deus na mão, aqueles que deuses na mão, né? Que adoram ídolos, que adoram... não estão sendo sacrificados, não estão passando por dores. Porque se você voltar lá em Êxodo, em Gênesis, né? Deus fala que se Israel pecar, se o povo de Israel pecar contra ele, ele vai se afastar e o povo de Israel vai ser sacrificado, vai ser aprisionado, enfim, vai passar por todas essas dores. E aí ele está falando assim, poxa Senhor, nós Israel, se a gente te abandonar, a gente vai passar por tudo isso. Mas aqueles que sempre vivem nessa idolatria, aqueles que sempre vivem nessa dor, em buscar os deuses falsos, entre outras coisas, esses homens, eles não sofrem, eles não são penalizados por isso. Por que eu sou, né? Por que eu sou? Só que Israel é povo de Deus. Então ele está cobrando do povo de Deus, ele não está cobrando daquele que não é povo de Deus, daquele que não quer nada. Exatamente. Ele estipula isso em Êxodo, ele fala assim, existem outros povos, eu vou alcançar os outros povos, mas Israel é povo especial, meu. É povo aos dois, entendeu? Exatamente. Faça perguntas hábeis aos animais e eles os ensinarão. Por quê? Ele está dizendo isso aqui, que para eles não faltam nada, né? O que eu entendo é isso, é que eles estão dizendo assim, os animais, as aves que estão aí vagando, Deus fala isso na palavra dele. Por que você está preocupado com o dia de amanhã, se nem as aves falta nada? E aí ele chega e fala assim, Zofá, faça perguntas hábeis aos animais e eles o ensinarão. Peça aos bichos da terra e os peixes ao mar e eles lhe darão lições. Todas essas criaturas sabem que foi a mão do Senhor que as fez. Olha só que massa, velho. Que ele extraordinário. Ele está falando assim, não sabe de nada, inocente. A vida de todas as criaturas está na mão de Deus. A vida de todas as criaturas está na mão de Deus. E é Ele quem mantém todas as pessoas com vida. Meus amigos,
Assim como ouvidos julgam o valor das palavras e o paladar prova o sabor dos alimentos, assim escuto o que vocês dizem, mas só aceito aquilo que eu acho certo. Só aceito aquilo que eu acho certo. Na verdade, o que chama a atenção para mim é o seguinte, aqui está nas anotações aqui, ó, que existe uma verdade, certo? Existe uma verdade, o perigo, na verdade, é o seguinte, é que não acredite em tudo que você ouve. Tudo que eu e Cláudia estamos falando aqui com vocês, não fica engolindo tudo como verdade, não. Vai lá, dá uma estudada, tem um monte de pesquisa no Google, como o Fernando falou no outro dia. Vai pesquisar e traz os questionamentos. Aqui, ó. Google. Ah, é Google, entendi agora. É qual? Google. Google, tá vendo? Ela fala direitinho. Vem cá falar aqui na frente da câmera. Google. É Google, você viu? Ela falou agora, Fernando. Google. Não foi isso que você falou agora há pouco aqui atrás de mim, não. Você falou como? Fala de novo. Google. Isso aí, Google. Tá vendo? Parabéns, falou Google? direitinho. Não, Google. Google. Então vai lá no Google, não é assim? Não. Então Não. é como? A cara da outra. Mostra É a como? cara, mostra a cara. Vem cá, Faz vem essa cá. cara pra todo mundo. Então Faz, não, é então linda. A fica carinha aí. é linda. É não, Oh, é feia. meu Essa sua cara não é linda não, é Deus. feia. Se não fosse Jesus em você, rapaz, você tava ferrada. Porque pense na menina feia, é tu. Agora você só fica bonita porque Jesus tá aí dentro. Bate nele, né? Feia. Google. Vambora, olha só. É Google. É Google. Olha só, então presta atenção nisso que eu tô falando e é sério nosso almoço. É sério, mas tem brincadeira também. Olha só, não acredite em tudo que você ouve, é isso que Jó tá falando, é isso que Jó tá falando. Eu só acredito naquilo que eu acho que é certo, né? O problema, segundo aí, é só aceito o que eu acho certo e após isso, aí sim eu faço o número 1, que é aceito como verdade. E o então, que é fantástico em o problema é você, seja gentil. O problema é o seguinte, eu sei, o problema é o seguinte, que nós dois juntos, a gente fala muito. E aí um fica interrompendo o outro, é o máximo. O problema desse processo é você não acreditar também que você é o dono da verdade. Porque aí você não abre os seus ouvidos para ouvir o que as outras pessoas estão falando. Está acontecendo as duas coisas com Jó. Dentro desse processo dele de aprendizado com a dor dele, está acontecendo as duas coisas. Tanto ele não entra num ouvido e sai pelo outro, porque ele tem uma clareza sobre as coisas que ele sente, que ele vê, entendeu? E por causa disso, ele fecha os olhos, fecha os ouvidos, e a palavra de Deus diz: o pior cego é aquele que não quer ver, o pior que ouve e não quer ouvir. Ele Bullying. E tem uma... Com as minhas princesas. Por Não, favor. tá bom, se Se preocupe quiser não. vir aqui, eu te ajudo, ó. Não, eu não vou mais. Eu não vou mais não fazer bullying com essa princesa dos olhos mais Sim, lindos, meu o que é Deus. fantástico, assim, eu vejo algumas coisas assim bem fantásticas na palavra de Jó. A primeira coisa que eu acho muito fantástica é assim, é que ele é como Paulo, sabe? Ou Paulo é como ele. Ele tem um conhecimento muito grande da palavra de Deus. Ele tem um conhecimento muito grande da história, entendeu? Então, quando ele se coloca para falar com os amigos dele, ele se posiciona como grande autoridade, conhecedor, entendeu? Então, ele fala assim, olha, você não sabe de nada porque, assim, imagina, se os pássaros têm alimentos... Então, ele vai se posicionando. Você tá meio maluco, meio nércio aí, nessa sua situação. E a outra coisa que eu acho bem interessante em Jó é assim, ele reconhece a soberania de Deus, sabe? Ele fala assim,
eu tô certo, eu tô justo, eu não fiz nada de errado, mas se Deus quiser me punir por isso, se Deus quiser fazer alguma coisa, quem sou eu pra falar alguma coisa ou fazer alguma coisa? Agora, eu posso expressar meu sentimento pra Deus porque eu o conheço. Então, eu preciso falar pra Ele como eu tô me sentindo. E Ele me conhece, conhece meu coração, e não adianta eu guardar isso pra dentro de mim, porque Ele tá ali ouvindo de qualquer forma. Então, eu tô expressando meu sentimento pra Deus de qualquer forma. E outro ponto que eu vejo muito em Jó ali, é o seguinte, é quando ele se posiciona com relação aos amigos dele. Tem um monte de coisa, né? Nenhuma anotação. Cadê mesmo? Tá onde? Outra coisa que ele se posiciona assim com relação aos amigos dele é... Porque assim, essa resposta de Jó pra Zofar, ele tá falando assim, quando Zofar fala assim sobre ensinar, né? Jó fala assim, me ensine, lá nos versículos anteriores, me ensine e eu estarei disposto a aprender. E aí ninguém ensina nada pra ele, então o que ele faz? Ele fala assim, rapaz, vai aprender com os pássaros. Eles não tem nada pra E aí ensinar. depois que vocês aprenderem, vocês vêm e me ensinam aquilo que eu ainda não sei. Ele ainda tá sendo irônico, entendeu? Ele tá dizendo assim, cara, vocês não tem nada pra me ensinar. Porque se vocês soubessem alguma coisa... E ele fala assim, ó, porventura... Mas isso que é o perigo, né? Isso é o perigo. Ele existe uma crença dentro dele, um acreditar com tanta certeza, com tanto afinco, que se Deus aparecesse aí nesse momento, até o momento de Jó começar a entender e olhar para dentro dele, entendeu? Que a gente vai chegar lá. Se Deus chegasse aí agora e conversasse com ele, fizesse várias perguntas para ele, qualquer tipo de explicação que Deus porventura quisesse dar para ele, que não tem obrigação nenhuma de dar, ainda assim ele está com uma certeza tão grande no coração dele que nem Deus ia fazer diferença. Esse que é o problema desse processo. E assim, você vê também outra coisa em Jó, assim, quando ele se posiciona lá no início, ele fala assim, sobre experimentar. Ele tá falando assim, nem os lábios vão experimentar, nem deixa eu ler o versículo direitinho. Ele fala assim, lá no 10, porventura os ouvidos não se submete à prova, palavra como o paladar prova as comidas, essa sabedoria com os idosos e na longevidade o entendimento. Ele está dizendo assim, você não pode falar de uma coisa que você não viveu, você não pode falar de uma coisa que você não está passando. Então, mesmo os idosos, mesmo os sábios, mesmo os antigos, se eles não passarem por essa prova, se eles não passarem por isso, eles podem até falar do que eles viram, mas eles não podem falar sobre o sentimento disso. Porque o que Jó está falando é sobre sentimento, ele não está falando sobre resolução. Entendeu? Sobre como ele se sente a respeito disso tudo. E ele também está posicionando e falando para os amigos dele assim, que eles não sabem de nada nem do caminho de Deus, porque quando eles precisam de alguma coisa, é Jó que orava por eles, é Jó que fazia por eles, é Jó que vivia com eles. Então, assim, vocês nem essa comunicação com Deus, nem esse falar com Deus, vocês têm. Então, assim, vocês precisam primeiro tirar, né, a trave aí do seu olho para depois vir tirar o cisco do meu, porque vocês precisam conhecer a Deus, de ouvir falar pelo menos, né? Porque Jó conhece a Deus de ouvir falar. Mas os amigos dele não tem nem essa convivência que Jó tem com Deus, eles não têm. É isso que Jó tá falando para eles. Tá falando assim, se eu tô passando por isso porque eu fiz alguma coisa de errado, por que vocês não estão passando? É isso aí. Vou do 12 ao 25 agora, tá bom? Tá bom. Vou até o final. Sim, senhor. Deus derruba, derrota e destrói. Os velhos são sábios, pois a idade traz a compreensão. No entanto, Deus é sábio e poderoso. Ele tem inteligência e entendimento. Ninguém pode construir o que Deus derruba. E se ele prende, ninguém pode soltar. Quando Deus segura a chuva, vem a seca. Olha só. Ele está se referindo aos antepassados aqui. Ele está se referindo aqui, por exemplo, a Elias. Quando deixa sair as águas, há enchentes. Deus é forte e vitorioso. Ele tem poder tanto sobre o enganado como sobre o enganador. Ele tira das autoridades a sabedoria e faz com que os líderes percam o juízo. Certo? Ele está falando sobre os antepassados também.
Deus tira os reis dos seus tronos e os põe na prisão. Deus afasta os sacerdotes do seu ofício, ele derruba os que estão no poder. Deus faz calarem os conselheiros de confiança e acaba com a sabedoria dos idosos. Ele mostra desprezo pelas autoridades e acaba com a força dos poderosos. Deus revela os segredos escondidos nas trevas e faz a luz brilhar na escuridão mais completa. Deus dá às nações grandeza de poder, mas depois as derrota e destrói. Ele faz com que os líderes das nações percam o juízo e os leva por desertos sem caminhos. Eles andam na escuridão e as cegas, tropeçando como bêbados. Ele está falando aí do povo que caminhou no Egito, ele está falando Ele está falando de várias vertentes de verdade aqui. Ele está dizendo aqui, ó, eu acho que a cabeça dele, foi o que eu anotei, eu acho que a cabeça dele pira, porque em cada um dos exemplos que ele dá... Pira? Pira. Cada um dos exemplos que ele dá é porque houve iniquidade, erro, pecado, e ele não vê isso nele. E aí ele fica louco por isso, né? Porque, por exemplo, a questão do reino que ele está falando é quando Deus chega e fala assim, que o rei ele não adora Deus, ele acha que ele é poderoso, que ele é grandioso e que ele fez tudo. E Deus está falando para ele assim, olha, fui eu que fiz, fui eu que coloquei, fui eu que te dei, e se você continuar agindo dessa forma e não me glorificar, você vai comer bicho, você vai andar como animal e tudo mais. E ele fala assim, porque ele não deu glória a Deus. E em nenhum momento eu não estou dando glória a Deus. Até na minha dor, no meu sofrimento, na minha tristeza, eu estou aqui dando glória a Deus pelo que eu estou passando. Exatamente. Tudo bem, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. E eu não consigo enxergar em mim algo de ruim, algo mal. Isso me aflige, isso amargura minha alma. E eu olho para o passado e os antepassados que tiveram essas aflições, que passaram pelo deserto, que tiveram os problemas, é por causa de iniquidade. Salomão, por exemplo, quando se tirou a sabedoria, né? Eli, quando ele fala assim, ele fala aqui no 19, acho que eu fechei. O que está escrito aí no 19, Cláudia? E ele fala também sobre a questão do... Aqui. Ao sacerdote leva os despojados do seu cargo e aos poderosos transforma. Derruba os sacerdotes do poder, ou seja, quando ele fez Samuel. com Eli e substituiu por Eli, né? Que substituiu por Samuel justamente por causa da iniquidade. E Samuel que era um sacerdote que buscava a Deus, né? E de repente o povo queria porque queria um rei e levantou Saul. E ele foi lá e respondeu a Samuel. Ele disse, Samuel, aquieta sua alma. Eles estão me colocando fora e não você. Ele diz assim, Deus faz calarem os ele conselheiros aguarda. da confiança e acaba com a sabedoria dos idosos. Ele está falando sobre a história de Esther, que teve aquele cara que foi, eu esqueço o nome dele, que foi glorificado porque ele ajudou o rei, e o conselheiro dele estava querendo matar O tio dele, né? Era o tio de Esther. Tio de Esther. Exatamente, estava querendo matar. O conselheiro estava querendo matar e foi destituído e envergonhado, mas antes ele teve que gloriar e ele foi destituído porque ele teve em sujeira, em pecado. Ele queria matar o cara sem nenhum propósito. Então, assim, de verdade, o que acontece com a cabeça de Jó, que eu imagino nesse momento, é o seguinte, que ele aonde está o meu pecado? Velho, ele tipo assim, cara, eu não aceito, eu não me conformo, eu bato o pé e não aceito, não conformo, eu não entendo isso. Exatamente. Né? E ele fica bem aflito com relação a isso mesmo. Ele fala assim, eu não ia falar não, mas eu vou falar lá em 1 Coríntios 1:20, fala assim, porventura não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? Então, assim, pode parecer loucura aos seus olhos, né? O que está acontecendo, mas é sabedoria para Deus.
Ele vai tornar isso em sabedoria. Então, às vezes você passa assim, você tá passando por uma aflição, saindo de Jó e passando pra gente, né? Então, às vezes a gente tá passando por uma aflição, a gente tá passando por uma dor e a gente acha que isso é loucura, isso é loucura. Meu Deus, de onde vem isso? De onde vem isso, né? E a gente precisa colocar no nosso coração que o que é loucura pra gente vem da sabedoria de Deus, porque Deus conhece todas as coisas, então Ele sabe aonde Ele vai chegar, qual é o ponto para ser tratado na nossa vida. Pensou na tarefa de hoje? Não pensei não, Meu Deus, confesso que eu sério? não pensei não, Sério mesmo? sério. Hoje eu não pensei em tarefa, mas a gente pensa em tarefa agora. Então pensei. Né? O que acontece? Quando Jó ele se posiciona com relação a isso, é muito importante você perceber. Eu pensei uma num coisa. aqui, rapidão. Pensou? Pode ser? Pode falar. Existe um processo dentro da nossa vida chamado criar, manter e destruir. Né? Existe um processo na nossa vida quando a gente olha lá para os nossos antepassados. Você pensou nisso também? Na hora que eu falar, quando o Jó fala sobre tudo que está acontecendo na Lá vida nos dele, nossos antepassados, o que acontece? A gente olha lá atrás para os nossos antepassados e vê tudo aquilo que eles a historinha do fizeram. peixe. Exatamente, a história do peixe, a história do que eles fazem verdadeiramente e que por um período na nossa vida a gente precisou manter, a gente cria coisas morais que a gente precisa manter por um período e depois destruir isso por Meu uma pai é questão mais evolutiva. inteligente do que Meu pai é eu. mais inteligente do que eu nunca vou ser mais rico do que ele. Quem nasce pobre morre pobre, entendeu? Algumas coisas assim que fogem da realidade eu só verdadeira da passo por moral. tribulação se eu estiver em pecado. E exatamente, eu só passo por tribulação se eu estiver em pecado. E pegar isso e trazer à memória todas as coisas e colocar um comportamento novo de pergunta em cima É uma disso. lista. Você vai fazer ressignificar. mais uma lista. Isso. Essa lista você vai colocar lá, né? Quais são os pensamentos que você tem? Por exemplo, dinheiro é sujo, né? Aí você vai colocar assim, dinheiro é sujo, mas, ou dinheiro não traz felicidade. Realmente, ele não traz felicidade, mas o que ele traz? Né? O que ele traz de bom para a sua vida? Eu não sou mais inteligente do que meu pai. Por que você não é mais inteligente do que seu pai? Por que você não pode ser? Ser mais inteligente do seu pai vai te trazer o quê? Você sabia que seu pai quer que você seja mais inteligente do que ele? Porque ele quer o melhor para sua vida? Isso aí. Entendeu? Então, dentro do processo de vida, a gente cria algumas coisas que não são verdadeiramente dentro do processo moral, dentro do processo de crença verdadeira. A gente crê em algumas coisas, como o Jó está fazendo aí, listando para justificar que nossa cabeça precisa de uma justificativa em relação ao que a gente vai fazer, o que a gente tem como merecimento. Liste pelo menos 5 dessas coisas. A gente vai voltar nisso no Saia do Deserto na segunda-feira de manhã. Como tá linkado, né? Tudo tá linkado, é impressionante, é muito massa isso. E aí o que acontece? Faça essa lista, entendeu? E coloque uma crença nova no lugar disso. 5 coisas que você acredita que não presta e coloque uma crença nova nisso aí, tá joia? Essa é a tarefa do trono de hoje. Paizinho querido, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, obrigado por esse sábado maravilhoso, por esse dia extraordinário, por esse sol fantástico que está aqui em Brasília, seco para sempre, tem tipo 2% de umidade relativa do ar. Nós estamos adorando isso, porque isso vem de Ti, tudo que vem de Ti é lindo, perfeito e agradável. E nós agradecemos por isso, Senhor, em nome de Jesus, mostra-nos a lista. Mostra-nos verdadeiramente o que é que está nos travando. O que é que a gente precisa colocar no lugar de cada um desses comportamentos que nós criamos num passado, seja por formação de identidade, seja por crenças limitantes. E mostra-nos, Senhor, qual comportamento nos colocar, porque tivemos que manter esses comportamentos por um período e agora precisamos destruí-lo e colocando novos comportamentos mais assertivos no lugar. Mostra-nos verdadeiramente que comportamentos serão esses. Em nome de Jesus, continue conosco nesse dia extraordinário para que consigamos passar o dia inteiro, a vida inteira e até depois do fim, cheios da Tua glória, em nome de Jesus. Dá tchau, Fernanda. Tchau. Tchau, Fernanda. Tem que falar tchau, Fernanda. Tchau. Tchau, Lilica. Agora, disse essa menina
Não é linda? Isso aqui também. Claro que é. Você não é Mas em gostosa, momento linda, algum eu linda, disse, vem cá, linda, vem cá. linda, linda, Senta aqui linda, no colo linda, do tio. linda, Olha só, é linda, claro que ela é linda, linda, olha linda, só. linda. Você olha pra ela, você não vê Jesus? Aqui é linda. Aí fica linda. Ai, São claro. muito lindas, meu Deus. Ei! Beijo! Então me tira o medo, todo mundo, que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. E Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Então me tira o medo.